Bonjour, chers élèves, bienvenue, professor Rafael Tosta, com uma questão muito importante da língua francesa que eu recebo muitas perguntas. O que é esse tal de C? C. Cara, isso é intraduzível. Como é que eu posso entender isso, né? Também tá presente naquela pergunta, qu'est-ce que c'est? Ah, e a resposta, c'est ça. Mas, gente, isso não tem em português. Como é que eu posso? O que eu faço, né? A gente poderia até colocar a pergunta mais completa ainda. Qu'est-ce que c'est? Né? Então, sim, rapidamente passando aqui, o que é isso que isso é? A gente pergunta o que é isso? Né? É o nosso que é isso? Qu'est-ce que c'est? E se você quiser botar essa parte final, o que é isso aí? O que é isso que está aí? O que é isso que isso é? Né? Nesse caso, além de tudo, esse C é a própria dúvida que a gente tem, né? Então, a gente poderia simplesmente ter colocado qu'est-ce que c'est que ça? Né? O que é isso? Isso o que? C. Né? O ça sendo um demonstrativo. Então, o tal do C, então para começar, vamos lá, ele é algo que não há uma tradução exata. Tá? Por que não tem uma tradução exata? Porque no francês não há sujeito inexistente. Não há sujeito inexistente ou oculto como no português. Então, eu não posso falar, por exemplo, é isso aí, né? Eu não posso falar sim, é isso. Eu não posso falar o que é isso, tá? Por quê? Eu preciso de um sujeito também antes do verbo, né? E o que, no caso, né, é o sujeito, aqui, né, é o que é isso. Então, o ser, ele nada mais é, tá, do que como se no português, né, a gente falasse, deixa eu pegar aqui a continuação para vocês. No português dizemos, tá? Vamos seguir aqui, vai? Vamos seguir aqui já na nossa estrutura. Então, é como se fosse, por exemplo, o tal do se, ele é igual a isso é. Então, sempre que a gente vai falar, por exemplo, o que é isso? A gente responde em português, uma maçã. Em francês, a gente não pode falar uma maçã simplesmente, né? É uma maçã, por exemplo. É uma maçã. É um pomar. É uma árvore de maçã. A gente tem que falar, isso é uma maçã. Não se aceita o que a gente chama de sujeito inexistente ou oculto, né? Sempre tem que estar, né? Então, o se, ele é a junção do se, que significa isso, tá? Igual a isso, mais o verbo être, tá? Que significa é. Basicamente isso quer dizer isso é. E aí a gente continua. Isso é, tá? Então, no português a gente fala é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Então, quem é o sujeito? Quem é que é nessa frase? Percebe? É isso que eu quero dizer. O isso a gente sabe. É isso, tá mostrando. Mas quem é que está sendo o que eu quero dizer? Vocês percebem que antes desse deveria ter um sujeito, que é a coisa que está sendo. Algo que está sendo é igual a isso. Mas o que é que está sendo que é igual a isso? Aqui não tem. Por isso que em francês a gente coloca isso é isso que eu quero dizer, tá? Gente, é uma construção pra gente muito difícil de entender, porque não precisa, tá? Oculto, mas ele tá lá, a gente sabe que tá lá, né? Então, nesse caso ele tá oculto, ele tá subentendido, né? Quando a gente fala, por exemplo, chove forte hoje de noite. Chove forte hoje de noite. Quem é que chove? No português ninguém chove. Nada chove, nem a chuva chove. Chove, né? No francês não pode, alguém tem que chover,
né? Ninguém chove, é um sujeito inexistente. Daí no francês, isso não pode acontecer. Então sempre se coloca um sujeito, no caso, um pronome representando um nome de alguém que é um sujeito. Então, por exemplo, é como se eu fosse dizer da seguinte maneira: isso é isso que eu quero dizer, né? No caso aqui do é isso que eu quero dizer. Ou então, ele chove forte hoje de noite. Ele chove forte, Rafa, não faz sentido o que você está falando. Não, eu sei que não faz muito sentido. Mas em francês fica c'est ça que je veux dire, né? Tá aqui, ó. É isso que eu quero dizer, mas eu preciso pôr o tal do se, né? E óbvio, voltando aqui em cima para essa estrutura, o se mais o fica elidido, apostrofado, em outras palavras, porque a gente tem o quê? Duas vogais juntas, né? Iguais além de tudo. Então, no caso, fica se, tá? Então, basicamente, é a junção dos dois, isso é. Só para a gente entender a escrita também, além do sentido, né? Então, no francês, precisa pôr o tal do sujeito, quem é que é. C'est ça que je veux dire, tá? Ou então, no caso da chuva, coloca-se o il. Il pleut fort ce soir. Ele chove forte, né? Então colocamos o pronome antes da frase. O se, no caso do c'est ça que je veux dire, e o il pleut fort ce soir, em outra. Então o se é igual a se mais e, que significa ele é, e portanto é o sujeito oculto ou inexistente que nós temos na língua portuguesa. Então, c'est ça, chers élèves, é isso, queridos alunos, ou isso é isso, tá bom? Então, a partir de agora, desses exemplos, eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer nem o que significa esta pergunta, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, nem a resposta. Ou então, c'est bon, né? É bom, é gostoso, né? Ça sent bon, né? Seria a mesma coisa. Isso tá cheirando bom, né? E por aí vai, tá? Então, nunca esqueçam de colocar o sujeito com esse Czinho, que equivale também ao sa, e que contraído fica C apóstrofe E S T. E voilà! C'est ça. Ok? Agora curte, compartilha, marca os amigos, deixa suas dúvidas aqui em relação a esse tema. Se você gostou da explicação, o que é que foi legal, o que é que ficou de dúvida. E a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas aulas do francês cultural. Au revoir e à très très bientôt.